coroa eterna com Baltazar. Com inteireza de fé. O que é inteireza de fé? Olha o nome, inteireza de fé. É sem duvidar. É a tua fé sem inteira. É você chegar e falar assim: eu sei o que eu estou fazendo, eu sei que Deus está aqui. Isso não é a história da carochinha, isso é inteireza de fé. É você chegar aqui e falar: será que isso é verdade mesmo? Será que... Então esses são alguns atributos que nós precisamos ter para entrar no Santo dos Santos, lugar de manifestação do Senhor. Mas o que eu quero te incentivar é que você é que prepara essa atmosfera. E o que está acontecendo hoje, igreja, é que dentro das igrejas existe muita malícia. É por isso que Deus não se manifesta mais hoje como se manifestava antes. É muita malícia, é muita impureza dentro da igreja. As pessoas estão dentro da igreja como se não tivessem. Para elas estar ou não estar, tanto faz. E pior não é isso, o pior é que elas estão dentro dali da igreja, mas não são igreja. Então ali você tem um monte de pessoas que não sabem nem o que estão fazendo ali. Um monte de pessoas que estão dentro da casa do Senhor, mas são totalmente leigos relacionados à palavra de Deus. Não sabem nada. E se sabe é muito pouco. Nós vamos observar isso também hoje. Muito pouco. Só que quando Deus, a gente precisa entender, igreja, que o Evangelho é muito maior do que a gente pensa que ele é. E às vezes a gente brinca um pouquinho de ser cristão. O Evangelho é muito poderoso. É só você observar a atitude das pessoas. O que aconteceu, a mudança que houve na vida delas quando elas se depararam com a verdade do Evangelho. Os judeus, eles não acreditavam muito em ressurreição. Eles até reencarnação eles acreditavam um pouquinho, mas ressurreição, eles só acreditavam na ressurreição do último dia, que é quando todos os povos vão ressuscitar. Tanto que quando Lázaro morreu, Jesus chegou e falou assim: Marta, calma, Lázaro há de ressuscitar. Ela falou: eu sei, Jesus, que Lázaro vai ressuscitar, mas só lá no último dia. Jesus falou: não, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele estava falando da ressurreição, e os judeus não acreditavam muito nisso. Só que você vai ver que quando eles se deparam com a experiência do Evangelho, com a verdade do Evangelho, o que eles começam a fazer? Até morrer, acreditando literalmente que Jesus ressuscitou, eles fizeram. Mudou completamente a vida deles, a forma deles agirem, mudou completamente, porque o Evangelho é muito forte. E hoje a gente precisa entender que o padrão de Cristo, para um Evangelho muito poderoso, o padrão também é grande. É a mesma coisa. Tudo que é muito bom precisa ter muito esforço para você conseguir. Já viu quando a pessoa apresenta para você aquele marketing, aquela coisa assim? Não, você vai chegar, uma entrevista de emprego, né? Aquele marketing de rede, e a pessoa começa a falar: ó, é assim, aí você vai chegar aqui, você vai crescer na empresa, daqui a pouco você está ganhando um carro, você está viajando, tudo. Você fala: meu irmão, isso é muito lindo, eu quero. Aí ele dá a entender que é muito fácil, às vezes, né? Não é fácil, só você precisa vender produto. Aí depois, quando tu começa a fazer, tu fala assim: pô, mas não é tão fácil quanto eu pensei que era, né? É mais difícil do que estava parecendo. E tu começa a ver: pô, mas realmente tem muitos benefícios, mas é muito difícil. E o Evangelho é a mesma coisa. Você já parou para pensar o que Jesus oferece para nós através do Evangelho? Quanta coisa maravilhosa! Se fosse só a salvação e a oportunidade de estar do lado dele, já seria tremendo. Mas além disso, ele oferece para a gente muitos outros benefícios: casamento restaurado, paz, prosperidade financeira. Ele oferece tudo para a gente. Aí você chega aqui e vai pensar que é simplesmente muito fácil. Não é. Tudo que é muito bom e necessita de esforço. Por que eu estou falando isso? Porque o padrão de Cristo, igreja, é elevado. Nós falamos muito isso aqui. O padrão de Cristo é elevado. Eu estava lendo o versículo, não lembro onde está, quando Paulo fala assim: igreja, seja criteriosa. Seja criteriosa. O que ele está falando? Seja detalhista, porque o reino de Deus precisa disso. E a gente está pensando que a gente vai viver uma vida tranquila, não morna, e tudo vai se resolver. Vai chegar lá, eu vou chegar no dia, não. Eu não fui nem muito quente, nem muito frio, mas eu vou chegar lá e eu vou ser salvo. Igreja, Deus quer mais de você. Vira para o teu irmão e fala assim: Deus quer mais de você. O padrão do Evangelho é alto.
E você tem que ser sim exigente, você tem que ser sim detalhista. Só para você ter uma noção dessa diferença de padrão, a lei falava assim: olho por olho, dente por dente. A lei trazia uma coisa, Jesus, olha só como é que Jesus veio trazendo o padrão dele. Olha a diferença do padrão da lei dos homens e olha a diferença do padrão de Jesus. Olha só, feiticeiro é aquele que pratica feitiçaria. A lei estava escrito isso. Aí Jesus veio falando assim: não, agora feiticeiro não é só mais aquele que pratica feitiçaria, não. Feiticeiro é aquele que se rebela contra o seu líder. Isso é feitiçaria. Olha só a mudança de padrão. Que é isso? Olha a comparação. Aí ele fala assim, ó: homicida para nós é aquele que mata alguém. Aí Jesus veio falando assim: olha só, homicida agora para mim não é isso não. O homicida é aquele que aborrece o irmão. Então se você odeia o teu irmão, você é um homicida. Olha os padrões de Cristo, a diferença dos padrões de Cristo para o nosso. Se você comete o ato de adultério, você que é considerado um adúltero. Aí Jesus virou falando assim: mas agora não é mais assim não. Agora se você olhar e consumar o ato de adultério na sua mente, você já adulterou. Olha só a diferença do padrão de Cristo. Sabe por quê? Porque Jesus veio limpando o interior, porque o Espírito Santo habitaria dentro de nós. Então tudo aquilo que era só exterior, perante a lei, matar é o quê? Tirar a vida do irmão. Agora matar é aborrecer, já é um sentimento, já é algo que está dentro. Ele foi limpando o nosso interior para a chegada do Espírito. Mas olha só, e tu pensa que esse padrão foi mudado? O padrão é o mesmo. O padrão é esse ainda. É um padrão alto, é um padrão elevado. O reino de Deus é conquistado com esforço. Então, igreja, não anda de qualquer maneira não, e em nome de Jesus, comece a viver o que Deus realmente quer que você viva, porque os mornos, a Bíblia diz que Deus vai vomitar da boca. Então, se você entrou aqui nesse lugar morno, em nome de Jesus, você vai sair quente. E é tão forte isso que Deus fala que é melhor você ser frio do que ser morno. Isso é muito forte. É melhor você ser frio. É melhor você me odeia, pelo menos. Sai, seja frio, mas não seja morno. Uma vez eu perguntando para Deus, sabe por que Deus falou comigo questão do morno? É porque o morno, ele compara Deus com outras coisas que não chegam nem perto dele. Deus não gosta disso. O morno, ele é aquele que coxia entre dois pensamentos. Para pensar comigo, olha só o entendimento que Deus me deu. O morno, ele coxia entre dois pensamentos. Certo? Eu estou morno. Por que eu estou morno? Eu não sou nem frio nem quente, eu estou no meio. Por que eu estou coxando entre dois pensamentos? Porque eu não sei se é melhor ser frio ou se é melhor ser quente. Então eu fico no meio, é ou não é? O morno é só assim. O neutro é porque ele não sabe ainda. Porque se ele sabe que é melhor ser quente, por que ele não é quente? Então o morno é porque ele ainda está indeciso. Por que Deus vai vomitar? Sabe por quê? Porque Deus fala assim: cara, você está me comparando. Você está fazendo uma comparação muito longe comigo. Porque ou você entende quem eu sou, ou você, pelo menos você sendo frio, você sabe quem eu sou e você não quer ficar comigo. Mas quando você está morno, você está comparando Deus com coisas que não chegam nem perto dele. É muito forte. Graças a Deus. Alguém mais captou isso aí? É você chegar e falar assim: Senhor, eu não sei se é melhor viver no pecado ou é melhor viver contigo. Aí disso Deus não aceita não. Aí quando chegar lá ele vai falar: cara, eu vou te vomitar da minha boca porque você me comparou com uma coisa que nem chegava aos meus pés. Eu sou muito melhor do que tudo isso. Deus sabe quem Ele é. Deus sabe o que. Por isso que Ele é digno de toda adoração. Ele sabe quem Ele é. Uma coisa que nós usamos muito: Senhor, eu tenho sido fiel, Pai. Eu tenho feito tudo que o Senhor me manda. Agora, por que essas coisas estão acontecendo? Querendo ou não, igreja, às vezes a gente até acaba confundindo e pensando que evangelho é troca de favores. Claro que a Bíblia fala que a gente tem que fazer prova quando nós formos fiel. Porém, às vezes as coisas estão aparentemente ruins e você está pensando que Deus... não, mas às vezes aquilo ali que está acontecendo é uma coisa boa de Deus para a tua vida, é um dia bom para você, mas você não consegue enxergar com os olhos certos. Então, igreja, vamos parar com esse negócio de: Senhor, eu estou fazendo para você, você tem que fazer para mim. Igreja, o que Deus tinha que fazer por nós já foi feito lá na cruz.
Aqui é o que importa. Igreja, tudo que vier a partir de lá, tudo que vier a partir da cruz, é lucro. Tudo que vier a partir da cruz é lucro. Então nós temos que buscar a Deus de todo o coração, porque o alto preço foi pago pela nossa vida. E temos que estar ligado quando as coisas aparentemente não estiverem boas e chegar para Deus e falar assim: Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda com isso? O que o Senhor quer que eu aprenda com isso? O que o Senhor quer que eu aprenda com isso? Está sensível. Evangelho não é troca de favores. Vira para o teu irmão e fala: Evangelho não é troca de favores. Se você for fiel a Ele, Ele vai ser fiel a você. Ele também vai ser fiel, porque Deus é fiel por natureza. Mas se as coisas aparentemente não estiverem boas, não confundam as coisas. Não pensa que é obrigação de Deus te abençoar, porque você está sendo fiel. Aprenda com as situações complicadas. Aprenda com as situações ruins. Aprenda quando aparentemente as coisas não... Eu falo sempre aparentemente, já perceberam isso? Eu nunca falo quando as coisas estiverem ruins. Eu sempre falo quando aparentemente as coisas estiverem ruins. Vou dizer uma coisa para você agora, para pularmos. Próximo para outra situação. Nenhuma situação é boa demais ou grande demais para fazer com que você se afaste dos caminhos do Senhor. Então, eu nem canto muito tipo de canção que fala: Senhor, se as situações estão difíceis para mim desanimar, ou se as situações são perfeitas para mim desanimar, porque não existe situação que seja perfeita para que eu desanime. Não existe. Não existem motivos que te façam desistir. Não existem motivos. Quando você entende o que é evangelho, quando você entende o que é reino de Deus e o que Jesus fez pela tua vida, você entende que não existe outro caminho. Jesus sempre foi o caminho e vai sempre ser o caminho. A verdade é a vida. Não existe outro caminho além dele. Amém, igreja? Então tira essa coisa da sua cabeça de desistir. Tira essa coisa da sua cabeça. Isso não é opção para um cristão. Não existe outro caminho. O caminho é Cristo. E sempre vai ser Cristo. Amém, igreja? Vamos abrir a nossa Bíblia agora em Efésios 6, verso 10. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Até aí. Igreja, você já parou para analisar o que é realmente a armadura de Cristo? Essa armadura de Deus, você parou para analisar o que realmente é isso? Igreja, o Espírito Santo estava falando comigo que se revestir da armadura de Deus não é nada mais, nada menos do que se transformar, ser parecido com Cristo. Tomar a armadura de Deus é você pegar a moralidade de Cristo e você começar a agir igual a Ele. Isso é se revestir da armadura de Deus, de uma forma simples. Ser parecido com Cristo. Cristo é o padrão. E tomar as armaduras de Deus é você ser parecido com Ele. Vamos analisar. Eu comecei a analisar aqui. Por que o cinturão é a verdade e verdade não está nos pés? Ou na cabeça? Ou em outros lugares? Nos lombos, cinturão da verdade. Por quê? Eu comecei a analisar por que cada peça estava no lugar onde Paulo colocou. Por que essas peças estavam aqui? Será que foi acaso? Será que ele foi falando? Eu comecei a analisar, falei, vamos entrar um pouco mais a fundo nisso e pedir para o Espírito Santo me revelar por que essas peças estão nos seus devidos lugares. Olha só que coisa forte, igreja. A primeira característica, a primeira peça, ele fala que é o cinturão da verdade. Cingir os lombos com o cinturão da verdade. Certo? Está no versículo 14, mas não precisa abrir não, só para a gente andar um pouco mais rápido. Cinturão da verdade. Igreja, por que o cinto tem que ser a verdade? Sabe por quê? O cinturão, os lombos, era a primeira peça que eles colocavam na armadura.
E o cinturão era a base para a couraça da justiça, para ela não cair. Então o cinturão, além dele ser a primeira peça, era uma peça de ligação, era uma peça que unia e prendia a armadura. Sem ela, as armaduras caíam. As outras partes da armadura não conseguiam ficar sustentadas nele, ficariam soltas. Até estariam nele, mas estariam soltas, não estariam como deveriam estar. Por que a primeira peça deve ser a verdade? Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. A verdade que ele está falando aqui, não é só você ser questão de verdadeiro, de falar a verdade. A verdade é que ele está falando da verdade do Evangelho. Toda a verdade do Evangelho, tudo que engloba o Evangelho, a verdade do Evangelho precisa ser o seu cinturão. Em outras palavras, Cristo precisa ser a base da sua armadura. Jesus é a verdade. Então a primeira peça, o cinto, o que mantém as outras peças alinhadas, precisa ser baseada na verdade, em Cristo. Sem a verdade, nenhuma das outras peças vão conseguir estar alinhadas. Depois ele fala, couraça da justiça, verso 14, ainda. Ele fala, couraça da justiça. Igreja, o peitoral, a couraça, ela protege o quê? Ela protege os órgãos vitais. O coração está incluso. Igreja, a couraça da justiça, no original, está ligado à retidão. Eu fui começar a analisar mais fundo o que Deus queria dizer com retidão. Aí eu fui orar no dicionário. O que é retidão? A palavra retidão, sabe o que está dizendo? Integridade de caráter. Olha só que coisa forte. Integridade de caráter, você ser inteiro, andar em retidão. Eu até separei um versículo aqui do Salmo que fala assim: louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Salmo 119. Quando eu aprendo os teus juízos, eu ando com retidão de coração. E o que é retidão de coração? Integridade de caráter. Já viu aquela pessoa, igreja, que você investe, aí acontece qualquer coisinha, a pessoa vai e começa a falar mal de você, isso é defeito no caráter. A pessoa, ela não consegue ser grata ao que faz com ela. Qualquer coisa que toque no calo dela já é suficiente. Ela não é íntegra no caráter. Ela é incapaz de pelo menos reconhecer o que foi feito pela vida dela. Então, ingratidão é uma falha séria no caráter. Quando você é ingrato, você não é íntegro no seu caráter. E couraça da justiça está ligado em retidão. Órgãos vitais, um coração. Por que eu estou falando de coração? Porque é onde o coraça, principalmente onde a couraça tem que proteger. Uma espadada ou uma flechada no coração é morte certa. Retidão de coração, integridade de caráter. Depois ele fala assim: calçai os pés com a preparação do Evangelho. Igreja, você parou para analisar que não é calçar os pés com o Evangelho, é calçar os pés com a preparação do Evangelho? Igreja, às vezes quando a gente olha para essa parte da palavra, a gente associa os pés apenas com aquilo que te locomove, é ou não é? Aquilo que te locomove. Mas igreja, o pé ele não serve só para te locomover, ele também serve para te sustentar. Você só fica de pé com o teu pé. Então o pé não é só para locomoção, o pé também é para sustento. E quando ele fala preparação do Evangelho, preparação, essa palavra preparação eu entendo como conhecimento. É você, porque o conhecimento ele te mantém de pé. E o locomover, Isaías fala: quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Então locomoção está ligado a anunciar o Evangelho a outros, e sustento está ligado ao Evangelho para a sua vida, ao conhecimento para você. Então o conhecimento para você sustenta, e o conhecimento também permite com que você leve o Evangelho para outros. Mas ele fala aqui, ó, calçai os pés com a preparação. Você tem que estar preparado, igreja. Hoje, se uma pessoa começar a chegar para você e falar assim: me fala sobre o Evangelho, me fala sobre o amor de Cristo, você vai saber. Se a pessoa começar a te indagar coisa, você vai saber.
Ah, não, eu ainda não estou preparado. Mas quando você vai estar? 1 ano, 2 anos, 3 anos, quanto é necessário? Quanto é necessário para você estar bem? Para você estar afiado no evangelho na hora de pregar? Ou até para você mesmo? Porque o conhecimento, ele não permite que você morra também, tá? Porque tem gente que pensa que conhecimento é só para os outros. O conhecimento é para você também. Se você não tiver conhecimento, você mesmo morre. E tem um monte de gente morrendo aí porque falta conhecimento. E o povo lá em Oséias também morreu porque faltou conhecimento. O conhecimento não é só para os outros, o conhecimento também é para você, ele não permite que você morra. Então, pés, preparação, sustento e locomoção, para você e para os outros. Aí ele fala sobre o escudo da fé, igreja. Eu comecei a pensar, por que a fé, ela está no escudo? Por que a fé está no escudo? É o escudo da fé. Porque aí ele começa a falar, né? Para que você possa apagar os dardos inflamados do diabo, pá. Igreja, sabe por que a fé está no escudo? Porque fé a gente vai combinar com confiança. Fica mais fácil para as pessoas entenderem. Porque a confiança em Deus, igreja, ela é a base. A confiança, ela vai definir aonde você vai com Deus, é o quanto você confia nele. O quanto você confia em Deus vai determinar onde você vai chegar. Grava isso. O quanto você confia é a tua fé. Igreja, aí Salmo 125, eu acho. 125 no verso 1 ele diz: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Igreja, quando você confia no Senhor de todo o teu coração, nada te abala. Sabe aquela coisa? Tudo coopera, tudo está contrário, mas você está ali firme porque você sabe que o teu Redentor vive e uma hora ele vai se levantar em teu favor. As coisas podem não estar tão bem, mas a tua fé está inteira nele, íntegra, ela não é abalada. Igreja, Jó é uma coisa absurda. Jó é uma coisa absurda no sentido das coisas que aconteceram com ele e como ele se portou. Claro que Jó teve alguns questionamentos, algumas coisas que também ele não estava conseguindo entender o que estava acontecendo com ele. Mas depois que tudo estava da pior maneira, a esposa dele vira para ele e fala assim: meu filho, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Olha só, vindo da esposa, amaldiçoa o Deus e morre. Ele vira para a esposa e fala assim: como maluca falas tu. Jó já tinha perdido tudo, o filho, tudo. Ele simplesmente já estava com calha, ele estava coçando já, porque coçava tanto por causa da doença que ele estava, e ele coçava com calha, era uma coisa, imagina o cheiro que estava, tudo, ninguém conseguia ficar perto de Jó. Olha a situação que Jó chegou, sendo uma pessoa sensacional, uma pessoa íntegra e reta perante o Senhor. Aí ele chega para ele e fala: como uma louca fala tu. Olha que resposta, igreja, olha que resposta. Deus me deu e ele tomou. Ele fala: nu saí do ventre da minha mãe e nu eu voltarei. Deus me deu e ele também tomou. Quando tudo conspirava, o diabo estava falando assim: agora ele vai amaldiçoar, agora vai usar a esposa. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ele falou: Deus, agora não tem como. Vai, Jó, vai, só fala que eu estou só esperando. Satanás ali esperando, ele fala: como uma louca fala tu. O diabo já levantou a sobrancelha. Nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para lá. Aí eu fico imaginando, para mim ali o diabo acreditava que ele ia blasfemar. Aí ele chegou e falou assim: Deus me deu e ele tomou, bendito seja o nome do Senhor. Igreja, é muito forte isso, igreja. É muito forte. Às vezes por uma coisinha de nada a gente se afasta. É porque a gente não sabe nada mesmo, igreja. Não sabe nada de evangelho, está por fora. A Bíblia fala sobre crença. A Bíblia demanda atitude. Crença na palavra de Deus demanda atitude. Aquele que crê e for batizado será salvo. Você pensa que esse crer é só acreditar? Tipo, não acredito em Jesus, mas o que você faz a respeito? A crença demanda atitude. Então eu quero te convidar a ser íntegro. Eu quero te convidar a você se movimentar. Eu quero te convidar a você se preparar, porque se você acredita que Deus tem, quantos aqui acreditam que Deus tem uma promessa muito grande para a tua vida ainda aqui nessa terra? Quantos tem promessa aqui nesse lugar?
Mas a pergunta que eu quero te fazer agora, baseada meio que da mesma forma, o que você está fazendo relacionado a essa promessa? Como você está se preparando para ela? Se eu acredito que Deus vai me usar, porque tem a moda, né? Deus vai te levar para as nações. Se tornou agora meio que uma moda. Qualquer coisa, Deus vai te levar para as nações. Mas se eu acredito realmente que Deus vai me levar para as nações, o que eu estou fazendo a respeito disso? O que eu faço? Será que eu estou estudando? Será que eu estou aprendendo mais? Eu converso com Deus, eu falo, Senhor, por que as pessoas vão me ouvir, Pai? Por que elas vão parar para me ouvir? O que eu tenho para oferecer? O que elas vão parar? Por que elas vão parar para me ouvir? Eu estou me preparando? Então o que você está fazendo para se preparar para a promessa? Você realmente acredita na cruz? Então o que você está fazendo para isso? Você realmente acredita no Evangelho? Você crê que você está vivendo realmente aquilo que Deus preparou para você é tão grande quanto você acredita que o Deus que você crê, Ele realmente é esse Deus que nós falamos, o Deus que está escrito aqui? Então por que agimos como se Ele não fosse? Por que agimos completamente ao contrário do que a gente diz que crê? Tudo isso está baseado no escudo da fé. A fé é a confiança que eu deposito nele. O escudo por quê? Porque se eu tiver com a minha confiança firmada, não tem dado certo. As pessoas podem falar o que quiserem, vai entrar por um ouvido, vai sair pelo outro. Ah, fulano de tal. Não importa, as pessoas podem te caluniar, mas a tua fé está firmada no grande eu sou. Nada te derruba. Porque a salvação está no capacete. Igreja, o capacete ele só era colocado depois que todas as outras armaduras estavam postas no lugar. Todas as outras partes da armadura. Aí colocava-se o capacete. Sabe o que isso significa? Que a salvação é a conclusão de todas as outras partes. Por isso que a conclusão é o capacete. A salvação é a certeza. A conclusão. A salvação é você acreditar que todas as coisas estão no lugar como deveriam estar. Por isso ela está na cabeça. Na mente. É a certeza que tudo está no seu devido lugar. Essa é a salvação. Por isso tem que estar na cabeça. Aí ele fala depois, no final, a espada do Espírito. Espada é um instrumento tanto de ataque quanto para defesa. Jesus se defendeu com o diabo na tentação através da palavra do Espírito. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Espada é um instrumento tanto para ataque quanto para defesa. Igreja, através dessa palavra aqui, você pode tanto atacar, quanto destruir as obras do diabo, quanto não deixar que o diabo destrua você. Aqui está basicamente o segredo, revelado. Espada é um instrumento tanto de ataque quanto de defesa. Se a minha fé estiver baseada, porque basicamente isso aqui é Jesus, né? Do início até o final, isso aqui é Jesus. Você parou para analisar que tudo que a gente falou de armadura, tudo levou para uma pessoa só? Jesus Cristo. Você parou para analisar que tudo que nós falamos, Jesus havia nas características de Jesus? A pergunta é, conforme o tempo vai passando, você está mais parecido com Ele? Ou cada dia que passa, você fica mais distante de ficar parecido com Jesus? Sente alegria? Porque Jesus, eu creio que Jesus transparecia alegria. Jesus transparecia paz. Mas tem gente que você olha, que você faz assim, ó, vum. Meu Deus do céu, o que é isso? Na hora, já acaba completamente a tua paz, só pelo semblante. Aí tu ainda fala assim, tá complicado hoje, a situação tá ruim? Não, tô bem. A pessoa fala, tô bem. Tu fala, meu Deus do céu, imagina se tu tivesse mal. Igreja, nós precisamos transparecer Cristo em tudo, até no semblante, até como nós andamos na nossa rua, até como nós chegamos no nosso trabalho. Às vezes, igreja, eu creio que tem aquelas pessoas que gostam de dar um miguezinho, que chegar e tipo assim, hoje eu estou triste, eu quero que o irmão pergunte se eu estou mal. Eu quero, sabe aquele dia que tu quer aquela pessoa conversar, quer desabafar, a pessoa fala, tá tudo bem? Não, chega aqui para a gente conversar, não tá nada bem. Eu sei que tem dia, mas igreja, você precisa transparecer Cristo em tudo que você faz.
As armaduras não são nada mais, nada menos do que se parecer com Cristo. Tudo que Jesus fazia, nós temos que fazer. E para a gente finalizar, uma coisa interessante que você fala assim: qual o teu modelo? Se você perguntar para todo mundo, né? Qual o teu modelo no mundo hoje de evangelho? Você se baseia em quem? A pessoa fala: eu me baseio em Jesus Cristo. É ou não é? Eu me baseio em Jesus Cristo. Então você vira e fala assim: então, graças a Deus, agora você tem que ser parecido com Ele. Você tem que ser igual a Ele em tudo que você faz. Pô, isso é impossível. Não é isso que a pessoa fala para você? Mas isso é impossível, ser parecido com Cristo. Impossível. Mas você acabou de falar para mim que o teu modelo era Ele. Porque as pessoas pensam que se parecer com Cristo é se parecer com Jesus Cristo, Deus. Mas Deus quer que a gente se pareça com Jesus Cristo, o homem. Como Ele agiu aqui na terra. Claro que você ser igual a Jesus Cristo, Deus, não tem como. Você vai estar aqui. Tem 3 irmãozinhos ali. O que vocês estão arrazoando aí no coração de vocês aí? Pensando, tô sabendo aqui que vocês estão pensando aí. Jesus era assim. Jesus estava aqui pregando, daqui a pouco tinha 2 assim. Isso aí tá tudo mentira que ele está falando, nada a ver. O que vocês estão arrazoando aí no coração de vocês? O cara ficava assim, que é isso? Claro que a divindade de Cristo nós não podemos ter. Mas ser como Jesus aqui na terra, a pergunta que eu faço para a pessoa é: o que Jesus fez, sendo homem, que você não pode fazer? Andar sobre as águas. O que Jesus Cristo, homem, fez, né? Porque andar sobre as águas já está ligado também à divindade. Que foi questão de fé, mas está ligado à divindade. Mas o que Jesus fez que você não poderia fazer? Se absteve do pecado, você não consegue? É impossível se abster do pecado? É impossível isso? Não é. Você consegue. Tem até um versículo que é muito interessante, que ele fala assim, que se nós não resistirmos à tentação até o sangue, nós não fomos aonde nós podíamos ir. Olha só o que a Bíblia fala pra gente, que nós temos que resistir à tentação até o sangue. Saiu sangue quando tu estava sendo tentado lá naquele momento, saiu sangue. Então tu não foi onde tu devia ir. Tu podia aguentar um pouco mais. Jesus morreu por mim e por você. Foi para que hoje nós vivamos para Ele. Um por todos e todos por um. Isso não é coisa criada nos 3 mosqueteiros, não. A Bíblia já falava isso. Um por todos e todos por um. Jesus por todos e todos por Jesus. Coloca na mente deles a consciência do que é o Evangelho de verdade, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Cada um deles, Pai. Cada um deles. E que nada, que o diabo não consiga mais tocar, eu te peço, blinda eles, Pai. Blinda eles, Senhor. Eles saiam desse lugar aqui hoje um pouco mais parecido contigo, Espírito Santo, contigo, Jesus. Deus, que os frutos do Espírito estejam sendo nesse momento moldados neles. E que seja nítido, Pai, a percepção, que as pessoas olhem para eles e percebam a mudança. Percebam a mudança. Em nome de Jesus.